Olá, sejam bem-vindos de novo, eu sou o Maurício e hoje nós vamos dar continuidade ao tema matemática financeira, falando um pouquinho mais sobre as taxas equivalentes. Trouxe mais duas situações problema para a gente dar uma analisada. Vamos à primeira. Um investimento rende 12% ao ano. Qual a taxa mensal equivalente? Caso você não tenha assistido a aula passada, eu peço que você abra essa aula e veja um dos problemas que eu fiz lá. Aquele problema é muito parecido com esse. Só que lá eu te apresentava um investimento que rendia 1% ao mês. E eu te perguntava qual era a taxa anual equivalente. Então repara que é o caminho contrário que eu estou fazendo aqui agora. E o que nós vimos lá? Nós vimos que esse 1% ao mês não representava 12% ao ano. Era aproximadamente 12,68% ao ano. Então tenha esse resultado em mente. Justamente para evitar aquelas falsas conclusões que a gente pode chegar, de imaginar que esse investimento de 12% ao ano rende 1% todo mês. Tá? Se fosse 1% ao mês, seria 12,68% ao ano. Seria um pouquinho mais do que 12%. Porque a gente sabe que, como todo mês aumenta 1%, o nosso montante vai aumentando, e aquele 1% novo que você calcula a cada mês é um pouquinho maior do que aquele 1% que você calculou antes. Então é claro que 1% ao mês vai dar mais do que 12%. Então já se antecipe e perceba que 12% ao ano vai dar uma taxa mensal inferior a 1%. Tá bom? Agora, o quão inferior vai ser? Vai ser 0,9, 0,99, 0,95? Vai ser, sei lá, 0,8, 0,7? Não sei. As contas podem nos ajudar aqui. Agora, como é que a gente pode proceder? Vamos tentar dar uma formalizada aqui bem de leve, olha só. Vamos imaginar que o nosso valor inicial, só para a gente variar um pouco a letra, vamos pensar que é C, de capital, tá? Então, no início você tem um capital inicial aí de C. Agora, qual é a taxa de juros que a gente tem? Repara que esse problema está trabalhando com duas taxas. Tem a taxa mensal e a taxa anual. Então, a anual, você viu que é 12%. E a mensal eu não sei, mensal é o que eu estou procurando. Vou chamar de IM, né? Taxa ao mês. Agora, qual é o período que eu estou considerando aqui? O meu período é de 1 ano. E a gente sabe que 1 ano, mesma coisa que 12 meses. E qual que é a ideia dessa questão? Para a gente tentar desenvolver um raciocínio um pouquinho diferente e pode nos ajudar em algumas situações. Eu vou fazer essa conta do quanto ele vai acumular depois de 1 ano por dois caminhos diferentes. Então, vamos pensar primeiro na taxa mensal. Tá? Bom, eu tenho um capital C. A cada mês, você vai multiplicar por aquele fator de correção que a gente falou nas aulas passadas, que é 1 mais a taxa de juros. Então, a cada mês você vai multiplicar por 1 mais IM, que é a taxa mensal. E como o período que eu estou considerando é de 12 meses, eu vou levar esse cara a 12. Bom, esse é um caminho que eu tomei. Mas eu poderia perfeitamente ter tomado o caminho da taxa de juros anual. Eu sei que esse resultado tem que ser equivalente aos 12% a cada ano. Bom, então, caso eu faça essa conta pelo outro caminho, eu vou multiplicar esse meu capital por 1,12. E como é 1 ano só que a gente está trabalhando aqui, pode colocar elevado a 1, ou então simplesmente nem colocar esse 1. A gente pode omitir esse expoente. Repara que o valor calculado pela taxa mensal tem que ser igual, precisa ser igual, ao valor calculado pela taxa anual. E repara que você pode dividir os dois lados pelo capital, pelo C, né? Simplificar aqui. E agora você tem 1 mais a taxa mensal elevado a 12 é 1,12. Repara que é uma equação com uma incógnita, que é o IM, só que uma equação que você tem esse expoente 12, não é uma coisa que você costuma fazer de cabeça, né? Você sabe tirar fácil a raiz 12ª de 1,12? Imagino que não. Até se você conseguir, vem aqui para o ímpar, que você é um cara muito bom em matemática, né? Vou tirar a raiz 12ª dos dois lados. 1 mais IM é a raiz 12ª de 1,12.
Agora, inevitavelmente você vai ter que usar a calculadora científica nesse momento. Então, dá uma pausadinha no vídeo, faz essa continha para mim, tá? Depois você volta e eu já vou colocar o resultado aqui, tá? Bom, você que fez a conta, você deve ter encontrado mais ou menos esse valor aqui, ó. 1,00949. Claro que tem mais casas decimais aqui, eu estou parando por aqui mesmo, tá? Bom, e agora basta eu subtrair um dos dois lados. Você vai chegar a uma taxa mensal de 0,00949 aproximadamente. Isso em porcentagem, né, que a gente está mais habituado a trabalhar, representa 0,949% todos os meses. Então isso aí foi ao encontro do que a gente já estava pressupondo, né? Ligeiramente inferior a 1% ao mês. Tá? Bom, vamos para mais uma situação problema, que a gente tem que ter uma certa sagacidade aí para pensar nesse período aqui de acontecimento da dívida. Vamos dar uma olhada lá. Bom, vamos lá para a próxima situação. Uma taxa de 10% ao bimestre equivale a uma taxa trimestral de... Bom, e agora? Né? Bimestre, evidentemente, são 2 meses. A gente sabe disso. E trimestre, 3 meses. A gente pode tentar usar um raciocínio parecido com o que a gente usou agora naquela questão anterior. Vamos tentar juntar os dados aqui com calma? Então vamos imaginar aqui que o nosso capital aplicado seja C de novo e que a taxa de juros que a gente tem, nesse caso foram 2 que ele nos forneceu, sendo que uma delas é a nossa incógnita. Então vamos pensar que a taxa bimestral é 10%. E a taxa trimestral é de IT, taxa ao trimestre. Bom, eu vou ter que pegar um tempo de referência aqui. Como a gente está usando a calculadora, não teria problema nenhum eu pensar num tempo 1,5, 1,6, porque a gente está com a calculadora. O mesmo trabalho que ela vai ter para fazer elevado a 2 vai ser elevado a 1,5. Mas dependendo dos números que a gente tivesse, poderia ser que esse 1,5 não fosse 1,5, fosse um número um pouquinho diferente, um pouquinho mais difícil de você trabalhar. Então, vamos pensar num tempo legal aqui. Bom, eu sei que a cada 2 meses eu vou multiplicar o meu capital por 1,1, que seria o 110%. E 3 meses, quando você compara em relação ao bimestre, né, quantos trimestres você tem em um bimestre ou quantos bimestres você tem em um trimestre? É fácil você fazer essa conta. Um trimestre tem um bimestre e meio. Ok. Agora, e o contrário? Quantos trimestres você tem em um bimestre? Você teria que fazer o inverso aí de 1,5. Daria 2/3, 0,66666. Bom, então talvez não seja legal você pensar em uma unidade de bimestre ou uma unidade de trimestre. Vamos pensar em um múltiplo comum. E é fácil de você ver que um múltiplo comum de 2 e 3, 6 meses. Então vamos pegar esse tempo de referência? 6 meses. O que acontece com a nossa quantia em 6 meses? Bom, a gente sabe que esses 6 meses equivale a 2 trimestres e equivale também a 3 bimestres. A gente sabe que 3 vezes 2 é 6 e 2 vezes 3 é 6. E eu vou fazer o cálculo desse montante, né, do meu valor final, pelos 2 caminhos possíveis. Caso eu tome o meu capital C e aplique durante 2 trimestres, eu vou ter uma certa quantia que tem que coincidir com a quantia que eu apliquei durante 3 bimestres. Tá legal? Bom, então, a cada trimestre você vai multiplicar por 1 mais IT. São 2 trimestres. E a cada bimestre você vai multiplicar por 1,1. 1 mais 10%. Ok? Bom, e agora? A gente está com a calculadora. Essa continha aqui não vai ser tão difícil. Simplifica para mim o C. Você vai ter 1 mais IT ao quadrado
Vou só colocar a conta aqui, você poderia fazer tudo direto na calculadora, mas 1,1 ao cubo é 1,331. Posso tirar a raiz quadrada dos dois lados? A gente está pensando numa taxa de juros, isso aqui não vai ficar nunca negativo, então posso simplesmente colocar 1 mais IT. Então, a raiz quadrada desse número, 1,331, que também não é fácil de você fazer de cabeça, mas com a calculadora isso aqui é bem facinho. Você vai encontrar 1,1537. E agora subtrai um de cada lado. Você chega a uma taxa trimestral aproximada de 15,37%. E como eu já falei taxa trimestral, não preciso falar o trimestre, né? A taxa trimestral é de 15,37%. Então repara que aquele famoso chute inicial que muitos alunos fazem, Maurício, um trimestre é um bimestre e meio. Então se eu multiplicar 10 por 1,5, 10 por 1,5 dá 15%, né? Não, tem que ser um pouquinho maior do que isso. E foi de fato que a gente encontrou. Tá? Então toma cuidado para a gente não cometer mais esses erros. Tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Te espero na próxima aula aí para a gente dar continuidade à matemática financeira. Até lá!